Olá pessoal, nós estamos em mais um vídeo escatológico, agora falando sobre Israel na tribulação. Nós vamos aprender um pouquinho como é que o povo de Israel, vai passar por esse período chamado período tribulacional. Nós vamos aprender que um dos propósitos divinos por alcançar na tribulação é o preparo da nação de Israel para o reino milenial a ser instituído, claro, na segunda vinda do Messias em cumprimento às alianças de Israel. Mas em primeiro lugar nós precisamos compreender um pouquinho o Sermão do Monte das Oliveiras. Por que é tão importante? Porque uma cronologia detalhada dos acontecimentos previstos em relação à nação de Israel é apresentada na importante profecia do Senhor em Mateus 24, 1 a 25, 46. Qual é o cenário, então, desse sermão do Monte das Oliveiras? Esse sermão foi pronunciado 2 dias antes da morte do Senhor. E segue-se a declaração dos ais, os famosos ais sobre os fariseus, de Mateus 23. E do aviso também da cegueira legal sobre a nação de Israel, também em Mateus 23. Sobre Mateus 23, 37 a 39, o teólogo Schaeffer diz o seguinte: o sermão é para os filhos de Jerusalém, que nesse caso aqui são uma representação da nação de Israel. Todo o sermão de Mateus 24, 4 em diante, imediatamente pronunciado a seus discípulos, que ainda eram classificados aqui como judeus e representavam um povo que passará aqui pelas experiências nele descritas. Ou seja, o sermão do monte é dirigido a toda a nação, especialmente aqueles que sofrerão as provações retratadas ali, nesse período tribulacional. A frase, quis eu reunir os teus filhos, não só prova que aqui Jesus está falando acerca de Israel, mas refere-se também ao cumprimento de grande parte da profecia relativa à reunião final de Israel na sua própria terra, na terra da Palestina, de Israel ali. Vossa casa também é uma referência à casa de quem? De Israel, que se centralizou na linhagem real de Davi, do grande rei Davi. O termo deserta também desse trecho é uma das várias palavras usadas em referência à situação de Israel no mundo durante a presente época. E não me vereis também é uma afirmação bíblica que prevê sua ausência total no que diz respeito à sua relação singular com Israel aqui, Jesus, até que ele volte, quando todo olho o verá, segundo Apocalipse 1:7, e verão também o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, segundo relatado em Mateus 24, 30. Então, logo aqui, com esse detalhe falado por Lewis Sperry Chafer, o sermão se situa no cenário da rejeição do Messias por parte de Israel e da imposição da cegueira legal sobre aquela nação. Surgiram aqui algumas perguntas dos discípulos que estão relatados lá em Mateus 23. O Senhor, aqui anuncia o julgamento sobre os fariseus e a cegueira sobre a nação. Já no capítulo 24, Jesus aqui anuncia a destruição de Jerusalém, que é relatado também em Mateus 24, 1 e 2. Então, na mente dos discípulos, tais afirmações tinham significância escatológica, pois o seu cumprimento estava associado à vinda do Messias e ao fim dos séculos ou ao final dos tempos para eles. Eles perguntaram assim para Jesus: quando é que sucederão estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? É o que diz Mateus 24, 3. Então, talvez a promessa do seu retorno, conforme Mateus 23, 39, houvesse dado aos discípulos uma espécie de associação escatológica. A resposta, é claro, à primeira pergunta, não é registrada por Mateus, mas é dada lá em Lucas 21, de 20 a 24. Essa parte do sermão do monte aqui, 2 dias antes de Jesus morrer, como nós relatamos, estava relacionada também à destruição de Jerusalém sob Tito em 70 depois de Cristo. Gablin descreve o seguinte: voltando às 2 perguntas seguintes, que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Deve-se dizer que, sem dúvida, na mente dos discípulos, a pergunta era uma só. Jesus havia falado várias vezes sobre o seu retorno e, como judeus verdadeiros, eles esperavam, e isso é claro com todo direito, o estabelecimento do reino messiânico pelo Messias.
Eles viram como ele, Jesus aqui, fora rejeitado. E eles então tomaram coragem e lhe perguntaram sobre os sinais da sua vinda e a vinda que ele mencionou um pouquinho antes no trecho anterior. Então essa vinda é o seu retorno visível e glorioso à terra. E depois perguntaram sobre o fim ou a consumação do século. E esse, é claro, é uma descrição profética do fim da era judaica que ainda é futura, segundo Arnold C. Gaeblen, na sua obra The Gospel According to Matthew, ou o Evangelho segundo de acordo com Mateus. Então, o que nós podemos aprender com tudo isso? A passagem inteira de Mateus 24 e 25 foi escrita para responder a pergunta sobre os sinais da vinda do Messias, que marcaria também o fim dessa era. O Senhor aqui apresenta os acontecimentos da consumação dos séculos antes do estabelecimento do reino relacionado aqui a Israel e ao plano de Israel. Esse plano é desenvolvido numa ordem aqui cronológica rígida. Schaeffer observa aqui que poucas passagens do Novo Testamento colocam os acontecimentos registrados numa ordem cronológica mais completa que esse sermão, que é o Sermão no Monte das Oliveiras, como nós falamos. Qual é a interpretação desse sermão? Então, nada é mais importante para o entendimento dessa passagem do que o método de interpretação. Gaeblen, um grande teólogo, ele diz que é possível nesse trecho 3 métodos principais de interpretação. O primeiro deles, a interpretação mais difundida dessa parte do sermão, é que tudo foi cumprido no passado. A grande tribulação é coisa do passado e o Senhor Jesus Cristo voltou na destruição de Jerusalém. Esse, é claro, para nós aqui, é um método insensato de espiritualização ou analogia, que comete grande violência à palavra de Deus. Um outro método, uma segunda hipótese, seria explicar as primeiras previsões do sermão profético e aplicá-las à era cristã na qual vivemos. Alguns intérpretes dizem que o Senhor se refere a toda essa era cristã, especialmente ao seu fim. Então afirmam que a igreja deverá permanecer na terra nessa consumação do século e passar pela grande tribulação. E, portanto, as exortações contidas no capítulo são destinadas a crentes que vivem no fim dos séculos. Mas existe também uma terceira possibilidade, um terceiro modo de interpretar as palavras do nosso Senhor, que é ver as previsões sobre o fim da era judaica como ainda futuras. E essa é a única chave correta para entender esses versículos. Ou seja, o sermão profético de nosso Senhor, Mateus 23, 24, é uma previsão de como a era judaica terminará. É o que cita Gaeblen na sua obra. E a primeira, é claro, seria a opinião dos amilenaristas, daqueles que não creem no milênio literal. A segunda seriam dos defensores do arrebatamento pós-tribulacionista. E a terceira seria dos defensores, como nós, do arrebatamento pré-tribulacionista, dispensacionalista, que é o que nós cremos. Deus trabalha de diferentes maneiras em diferentes períodos e eras de tempo. O período tribulacional, como é que vai ser essa questão com relação aos israelitas, aos judeus? O primeiro acontecimento no plano de Israel para o fim dos séculos é o período tribulacional, tratado em Mateus 24, de 4 a 26. Aqui há uma divergência de opinião entre os defensores do arrebatamento pré-tribulacionista quanto à cronologia dessa sessão. A primeira opinião que nós vamos destacar para vocês é a opinião de Schaeffer, para quem Mateus 24, de 4 a 8, refere-se a acontecimentos da atual era da igreja, anterior ao começo da 7ª semana e chamados o começo da angústia, enquanto os versículos 9 a 26 de Mateus 24 dizem respeito ao período tribulacional. O que ele diz sobre os versículos 4 e 8? Ele diz o seguinte, o Schaeffer: esses acontecimentos não constituem sinal do fim da era judaica, embora sejam característicos da era imprevista nos escritos proféticos. Essa passagem extensa, segundo Schaeffer, de Mateus 24, de 9 a 26, apresenta uma mensagem pessoal de Cristo a Israel sobre a grande tribulação. Isso nós vemos na sua obra Systematic Theology, ou Teologia Sistemática, tomo 5,
páginas 120 e 121. A segunda opinião, também importante nós refletirmos, seria a de Scofield, da Bíblia Scofield, né, ou Scofield, para quem a passagem aqui tem uma dupla interpretação. Parte seria aplicável à era da igreja e parte seria aplicado à tribulação. Diz aqui Scofield nas suas palavras, na sua Bíblia, na Reference Bible, ou na Bíblia de Estudo Scofield, como é conhecido em português, que os versículos 4 a 14 têm dupla interpretação. Eles dão, em primeiro lugar, o caráter da era, ou seja, guerras, conflitos internacionais, fomes, pestes, perseguições de falsos cristos. Você pode conferir isso também, Daniel 9:26. Mas a mesma resposta, ou seja, do versículo 4 a 14, aplica-se de maneira específica também ao fim desta era, ou seja, a 70ª semana de Daniel, ou o período tribulacional também, como é conhecido. Tudo que caracteriza o século assume terrível intensidade no fim. E quando ele fala fim aqui, ele está falando da tribulação. Uma terceira opinião seria de um outro teólogo chamado English, de inglês mesmo, só que como um sobrenome dele, English, que diz o seguinte: em Mateus 24, os versículos de 4 a 14, referem-se à primeira metade da semana, o começo do fim. E os versículos 15 a 26 referem-se à segunda metade, ou seja, a grande tribulação, vindo depois, então, o fim. Quem disse isso foi Schuller English, na sua obra Studies in the Gospel According to Matthew, Estudos do Evangelho segundo Mateus, página 173. Uma quarta opinião entende que os versículos 4 a 8 refere-se à primeira metade da tribulação e 9 a 26 à segunda metade da semana. A coerência, de interpretação aparentemente eliminaria qualquer aplicação dessa porção das Escrituras, obviamente, à igreja ou à era da igreja, visto que o Senhor aqui está lidando com o plano profético para o povo de Israel. Além disso, a diferença entre a interpretação e a aplicação aparentemente eliminaria a opinião que vê dupla aplicação na passagem. Então parece aqui haver uma evidência de apoio à opinião de que a primeira metade da semana sim é descrita dos versículos 4 a 8. E o paralelismo entre os versículos 4 a 8 e Apocalipse 6 parece indicar que a primeira metade da tribulação sim é tratada aqui. Gablin observa o seguinte: ele diz que se essa interpretação é correta, então deve haver perfeita harmonia entre essa parte do Sermão do Monte das Oliveiras, contidos em Mateus 24, e a parte de Apocalipse que começa com o 6º capítulo. E esse é realmente o caso. Esse paralelismo, ou seja, colocando lado a lado esses dois trechos, é também observado por English, que diz o seguinte: ele diz que o primeiro selo foi aberto, revelado então um homem num cavalo branco, que sai para a conquista com um arco. O Senhor Jesus virá num cavalo branco, mas esse homem não é ele, ou seja, não é o Cristo, e sim um falso Cristo, o anticristo, que estabelece sobre a terra uma paz temporária. Qual é a primeira previsão de Mateus 24? É uma pergunta que surge aqui. E a resposta está no versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Já o segundo selo foi aberto, revelando um homem num cavalo vermelho, que deveria tomar a paz da terra. A segunda previsão de Mateus 24 é encontrada nos versículos 6 e 7. Guerras e rumores de guerras, e se levantará nação contra nação. O terceiro selo foi aberto, revelando um homem num cavalo negro, que tinha balanças na sua mão, uma como que voz no meio dos 4 seres viventes indica que era a fome. E a terceira previsão de Mateus 24 é que haverá fomes. Então nós vemos aqui esse paralelo, andando lado a lado esses trechos. E o quarto selo foi aberto, revelando alguém num cavalo amarelo, cujo nome era Morte. E a quarta profecia de Mateus 24 fala sobre pestes e terremotos, que geram, obviamente, morte. O quinto selo se relaciona aos que foram mortos pela palavra de Deus e sob o altar, que choram, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E qual é a quinta profecia de Mateus 24? Então sereis atribulados e vos matarão, conforme o versículo 9.
Então, há indícios de que os versículos de 9 a 26 referem-se também aos acontecimentos da última metade da semana, ou seja, a abominação da desolação, o anticristo, no 24:15, é claramente afirmada por Daniel 9:27, como uma ocorrência no meio da semana que continua até o fim do período. A palavra então, aqui no versículo 9, parece introduzir as grandes perseguições contra Israel, que foram prometidas e descritas lá em Apocalipse 12, de 12 a 17, em que João revela que a perseguição durará pela última metade do período tribulacional, segundo Apocalipse 12:14, que nós conhecemos como a Grande Tribulação. Então, a cronologia dos acontecimentos do período tribulacional apresentadas pelo Senhor em Mateus 24 pode ser determinada assim. Na primeira metade da semana, Israel sofrerá os castigos do versículo 4 a 8, que são os selos de Apocalipse 6. Apesar de viver em relativa segurança sob uma falsa aliança com o anticristo, conforme relatados em Daniel 9:27. No meio da semana ocorrerá o início de uma perseguição, relatado no versículo 9 de Mateus 24 e Apocalipse 12, de 12 a 17, por causa do desolador. Quem é esse desolador? O filho da iniquidade, o anticristo, que levará Israel a fugir da sua terra, conforme os versículos 16 a 20 de Mateus 24. O Israel infiel, então, será enganado pelo falso profeta, é o que diz o versículo 11. E Apocalipse 13, de 11 a 18, também diz isso. E entrará em apostasia o Israel infiel, conforme o versículo 12 de Mateus 24 e 2 Tessalonicenses 2:11. Ou seja, o Israel fiel será um povo de testemunho, levando por todo o globo terrestre as boas novas de que esses acontecimentos prenunciam a aproximação do Messias que há de vir no seu segundo advindo, no versículo 14 de Mateus 24. Então esse período terminará com o segundo advento do Messias, a vinda visível de Cristo em glória com os anjos, com a sua igreja, conforme o versículo 27. E esse parece ser o resumo que o Senhor faz da cronologia do período que nós chamamos de tribulacional ou a 70ª semana de Daniel. O segundo advento do Messias, ou seja, após a descrição do período tribulacional, o Senhor também acrescenta aqui a cronologia, o segundo advento do Messias. Está lá em Mateus 24, 30 a 37. Com relação a essa vinda, há vários acontecimentos que são mencionados. Em primeiro lugar, a vinda acontecerá imediatamente após a tribulação daqueles dias. É o que diz o versículo 29 de Mateus 24. Os acontecimentos do período tribulacional continuam até o segundo advento do Messias, cuja vinda encerra o período tribulacional. Em segundo lugar, o segundo destaque que nós damos aqui é que ela será precedida por um sinal, do versículo 30 de Mateus 24. Qual seja esse sinal, não nos é revelado aqui, mas muitos sinais o procederam, conforme descrito nos versículos 4 a 26 de Mateus 24. Mas esse, é claro, é um sinal singular que anunciará o advento do Messias. Terceiro destaque que nós damos é que a vinda será repentina, conforme o versículo 27. E o quarto destaque é que será evidente, conforme o versículo 30, quando o seu poder e a sua glória serão manifestos por toda a terra. Que coisa gloriosa! Imagina esse dia glorioso relatado aqui em Mateus 24, sermão profético feito por Jesus 2 dias antes da sua morte na cruz, relatando acontecimentos proféticos do período tribulacional. O ajuntamento de Israel é muito importante nós entendermos. O versículo 31 sugere que o acontecimento seguinte ao segundo advento, a segunda vinda de Jesus, será o ajuntamento de Israel, ou seja, os israelitas que foram espalhados por causa da raiva de Satanás, lá em Apocalipse 12:12, e da desolação da besta, o anticristo, de Mateus 24:15. Mas de acordo então com essa promessa profética, eles serão ajuntados na terra, conforme Deuteronômio 30, versículo 3, Ezequiel 20, 37, e Ezequiel também 37, de 1 a 14. Esse ajuntamento acontece mediante ministérios angélicos ou angelicais especiais. A Bíblia usa o termo aqui eleitos, do versículo 31.
e claro, deve se referir aos santos do plano com o qual Deus estará lidando, isto é, com Israel, conforme Daniel 7:18, versículos 22 e versículos 27. Também a Bíblia fala de parábolas ilustrativas, ou seja, a cronologia dos acontecimentos do fim do século é brevemente aqui interrompida para dar uma exortação prática àqueles que testemunharão esses acontecimentos. As instruções estão contidas no versículo 32 a 51. E a parábola da figueira, do versículo 32 a 36, é contada então para demonstrar a certeza da vinda. Schaeffer diz o seguinte da parábola da figueira. Ele diz assim: não há dúvida de a figueira que representa, em outras passagens, obviamente, a nação de Israel, conforme Mateus 21, 28 a 20. Mas não há razão para que esse significado seja buscado nesse uso do símbolo. Ou seja, quando as coisas de que Cristo falou, diz Schaeffer aqui, incluindo-se o começo da tribulação, começarem a acontecer, pode-se aceitar como certeza de que ele está perto, de que ele, Jesus, aqui está às portas. Então, isso são palavras de Schaeffer na sua obra Systematic Theology, tomo 5, página 127. O cumprimento aqui dos sinais, que nós estamos falando, que foram dados nos versículos ali anteriores de Mateus 24, declarava a vinda do Messias tão certamente quanto as novas folhas na figueira proclamam aqui a chegada do verão. Então há uma diferença de opinião sobre a interpretação de geração de Mateus 24, 34. Alguns afirmam que o termo se aplica à geração a qual Cristo falou, e logo sua profecia teria sido cumprida com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Já outros afirmam que a palavra se refere ao futuro, e logo Cristo aqui está falando que aqueles que testemunharam os sinais descritos anteriormente no capítulo verão a vinda do Filho do Homem naquela geração. Então seria quase desnecessário afirmar esse fato, visto que se sabia que apenas 7 anos se passariam entre o começo desse período e a vinda do Messias, os 3 anos e meio a partir da aparição do desolador, aqui o anticristo, até o advento do Messias, findando aqui 7 anos profético, o período tribulacional. Então, no entanto, essa pode ser a interpretação, é a mais provável, segundo o nosso ver aqui. Outros afirmam também que a palavra geração deve ser vista no seu uso básico, como raça, tribo, família, descendência ou classe. Como, por exemplo, Scofield acredita nisso. E logo o Senhor está prometendo aqui que a nação de Israel será preservada até a consumação do seu plano no segundo advento, apesar da intenção do desolador, o anticristo aqui, de destruí-la. E essa parece ser também uma explicação muito boa e plausível também. A parábola que demonstra que a